Bom, vamos começar agora a nossa aula de manutenção de notebooks, né? Estamos começando agora esse treinamento online. Agora é importante, gente, antes da gente começar a falar dos defeitos, dos procedimentos, né? Do que você deve saber para executar uma perfeita manutenção no notebook, é muito importante que você entenda o notebook como um todo, tá? Então, nós vamos disponibilizar para vocês, né? Já enviamos para alguns e caso você ainda não tenha recebido, você nos solicita, tá? Os esquemas que nós vamos estar estudando nesse treinamento, tá? O esquema é um documento técnico do fabricante da placa, tá? Do notebook. E nesse documento tem tudo que tem no notebook, tá? Então é importante você aprender a trabalhar com o esquema eletrônico do notebook, porque muitas vezes você nem vai precisar dele, tá? Se você entender como que o notebook está dividido, conforme a gente está mostrando nessa página aí, tá? Se você entender, você fica apto depois até a trabalhar sem o esquema, tá? Você tendo essa visão de como que ele está dividido, fica muito mais fácil, gente, para você fazer um determinado reparo, tá? É importante você ter um conhecimento de cada chip, de cada módulo, de cada bloco do notebook, de maneira que você, por exemplo, quando o cliente está com algum problema no notebook, ele chega e te fala, olha, o sintoma é esse, esse, esse. Então, a partir do momento em que ele te fala isso, que você preenche a sua ordem de serviço, de como que esse notebook está se apresentando, ou por que, que o cliente levou esse notebook para ser reparado, tá? De acordo com esses sintomas, você vai se situar em alguma área do notebook, tá? Muita gente às vezes pergunta, poxa, mas é muito complexo, é muito difícil trabalhar com notebook. É difícil, gente, se você tiver que olhar todo o notebook. Agora, se você olhar ele isoladamente, por módulos, tá? Cada módulo tem uma função específica, tá? Então, de acordo com o sintoma que o cliente te falou, de acordo com o sintoma que você, como técnico, diagnosticou, tá? Você vai, digamos assim, você vai ter uma linha de ação, aonde você vai procurar o problema primeiro, tá? Em nossas palestras, tá? Em outros cursos que nós já ministramos, a gente já falou várias vezes, até antes de você desmontar um equipamento, de você começar a tirar as peças dele, parafuso, é muito importante que você tenha certeza de que o problema está no hardware, tá? Então nós já demos aqui o exemplo, por exemplo, de constantemente na nossa oficina chega cliente com um problema de não está funcionando o som, né? Pode ser um problema lá na placa? Pode, gente, mas a primeira coisa que você tem que verificar é se o botão de volume não está todo para menos. Verificar se lá dentro do Windows ou do sistema operacional que habilita o alto-falante, se não está desabilitado, se não está para mudo. Antes de você desmontar, você reinstalar o driver de som. Tá? Então, quer dizer, o diagnóstico por software sempre tem que vir primeiro do que o diagnóstico por hardware. Tá? Em qualquer sintoma, tá? Em qualquer problema, qualquer periférico que não estiver funcionando, você tem que ter o driver de instalação, saber se esse driver está correto. Tá? Então é importante você fazer um banco de driver dos principais notebooks que você vier a consertar. Tá? É lógico que tem alguns programas aí que auxiliam, né? O Easy Driver, né? O Driver Genius, o Detective Doctor, né? Tem vários programas aí que verificam automaticamente se os drivers estão, digamos assim, funcionando, mas
alguns desses programas precisam que você esteja ligado, né, conectado à internet, né, e nem sempre você vai estar com a internet disponível, tá? Às vezes é o próprio driver da rede que está com defeito, e como é que você vai acessar? Então, é importante você ter na sua oficina, na sua assistência técnica, digamos assim, um banco de drivers, para que você não venha a ser pego de surpresa por um problema no driver da rede ou uma falta de conexão à internet, tá? Então, gente, cada periférico ele é inicializado através de um driver, que é um programinha que compatibiliza o software do que você esteja utilizando, tá? Com aquele hardware, né? E se esse programa, que é chamado de driver, tiver corrompido, tiver mal instalado ou não estiver instalado, provavelmente aquele periférico, aquele hardware não vai funcionar. Então você precisa saber verificar isso antes de você sair desmontando qualquer equipamento, tá? E você ter uma noção de como que o notebook funciona, tá? Esse aí é o diagrama em blocos de um notebook, tá? De uma placa de um notebook. Não interessa no momento de quem seja, tá? Depois a gente vai notar, a gente vai perceber que muitos fabricantes que vocês conhecem, como HP, como Acer, Positivo, vários fabricantes que tem no mercado aqui do Brasil, né, e de muitos países aí fora, conhecem o notebook pela marca, né? Mas você vai perceber, a partir do momento em que você começar a trabalhar com o esquema eletrônico, que muitas das vezes um fabricante que você conhece bem, na hora que você vai analisar a placa eletrônica, você vai ver que o fabricante não é aquele que está na marca lá do notebook. Por exemplo, a HP, por exemplo, que é um fabricante de notebook, ela não, a princípio não fabrica placa, né? Ela usa vários fabricantes de placas que tem no mercado, tá? Não só HP, tá, gente? Vários outros fabricantes. Por exemplo, esse esquema eletrônico aí é de um notebook HP, tá? Mas se você olhar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo da placa, tá? Aqui desse desenho, da imagem que você está vendo aí, você vai ver que o fabricante aqui é a Compal, tá? É um fabricante lá de fora, que inclusive fabrica notebook também, tá? Então, muitas das vezes você vai ver que o fabricante da placa, daquele notebook que você conhece, né? Na verdade, não é o próprio fabricante, tá? É outro fabricante, tá? E outro detalhe, essa mesma placa você pode encontrar em outros notebooks de outras marcas, tá? Então, às vezes, não se espante se de repente você abrir um notebook de uma marca desconhecida que tenha vindo lá de fora, e na hora que você abrir, você vê que a placa é igual de um notebook famoso que você conhece aqui no Brasil. Por quê? Porque esse notebook, apesar da marca ser desconhecida por você, mas ele usa a placa fabricada pelo mesmo fabricante daquele notebook que você conhece bem aqui no Brasil, tá? Então, gente, na verdade, a placa em si nem sempre é fabricada pelo fabricante do notebook, tá? Então, tenha isso em mente, porque isso vai acontecer bastante, tá? E o diagrama em blocos, ou o esquema eletrônico de uma maneira geral, ele está para o técnico de notebook da mesma forma que uma planta de um imóvel está para um arquiteto ou para um engenheiro civil na hora de fazer uma construção ou na hora de fazer um reparo num determinado imóvel, tá? Então, o esquema eletrônico do notebook, ele é muito útil para nós entendermos como que o notebook funciona como um todo, tá?
Então, através do esquema eletrônico, nós temos muitas informações. Então, nós vamos, nesta primeira aula, falar sobre o diagrama em blocos do notebook. Por quê? Porque se você entender bem o diagrama em blocos, você fica apto a identificar vários defeitos que ocorrem no notebook. Tá? Em outras aulas, nós vamos falar dos principais defeitos e os causadores desses defeitos. E a partir do momento em que a gente falar sobre os causadores e os procedimentos que você deve executar para resolver o problema no notebook, você vai verificar que se você tiver uma noção, ou se você tiver o diagrama em blocos do notebook, fica muito mais fácil para você chegar ao causador do problema. Tá? Então, gente, nós vamos nessa primeira aula entender o notebook como um todo, tá? Porque é importante você ter esse entendimento, tá? Essa primeira aula, ela é de uma certa maneira teórica, mas essas aulas teóricas, elas são importantes para que você entenda aquilo que a gente vai mostrar na prática, tá? Esses esquemas eletrônicos nós vamos enviar para vocês, né? Provavelmente você já até recebeu esses esquemas eletrônicos, tá? Por quê? Porque você, entendendo bem o esquema eletrônico do notebook, você fica apto a chegar em qualquer ponto do notebook. Eu sei que muitos vão falar assim, mas conseguir o esquema dos notebooks não é muito fácil. Realmente não é muito fácil, tá? Os esquemas, eles são, de uma certa maneira, trocados, né? Digamos assim, através de e-mails, através de fóruns de discussão, né? Tem alguns sites na internet que você consegue baixar, tá? Um deles é o Forshared, né? Você pode fazer uma pesquisa no Forshared, você encontra vários esquemas de notebook. É bom que você faça uma pasta no seu computador com os diversos esquemas que você for conseguindo. Se puder separar por fabricante, seria legal também, porque quando você for analisar um determinado modelo, você entra lá na pasta daquele notebook e você já abre aquele esquema que você de repente já tem lá. Caso você não tenha determinados esquemas, manda um e-mail para a gente, posta lá no nosso fórum de discussão, entra na comunidade e diz que você não tem um determinado esquema, mas até para poder ler o esquema é importante que você entenda, tá? Como que funciona, né? Porque através do defeito e analisando o diagrama em blocos e o esquema eletrônico, você fica apto a resolver muitos problemas, tá? Bom, gente, vemos aqui o diagrama em bloco desse notebook, né? Aqui nós temos cada retângulo desse identifica um determinado bloco do notebook. É importante você saber reconhecer isso. Aqui embaixo, na parte de baixo de cada retângulo, tem aqui algumas páginas para onde você deve se dirigir no esquema, tá? Porque esse esquema aí, gente, essa parte aí onde tem o diagrama em blocos, é apenas a primeira página desse esquemário, tá? Então, aqui nós temos na parte de baixo do retângulo as outras páginas onde você vai ver efetivamente o circuito relativo ao que está escrito aqui. Então, por exemplo, aqui na página 7 e 8, você vai ver sobre os circuitos eletrônicos do processador. Aqui na parte de baixo nós temos o GMCH, né, também conhecido como ponte norte. E aqui na parte de baixo desse retângulo nós temos as páginas para onde ele vai, né, onde estão os circuitos do ponte norte. E aqui embaixo nós temos o retângulo do ICH, ou ponte sul. E aqui embaixo nós temos as páginas onde nós encontramos os circuitos que ele controla. Então é importante, gente, você entender
a função de cada um desses retângulos, porque a partir do momento em que você se deparar com um problema, você vai, de uma certa maneira, analisar um desses retângulos, tá? Então, é importante que você entenda, por exemplo, esse aqui, esse retângulo do lado esquerdo do retângulo do processador, está escrito Thermal Sensor, né? Ou sensor térmico. É um chip que monitora a temperatura no processador. Caso a pasta térmica do processador esteja vencida, caso haja algum problema na ventoinha do dissipador, né, do ventiladorzinho, ocorra algum problema e essa ventoinha deixa de rodar, esse sensor térmico vai notar um aumento de temperatura no processador e depois de uma certa temperatura o notebook vai desligar, porque esse sensor térmico vai dar o alarme, né, e vai fazer o desligamento automático do notebook. Então é muito comum, às vezes, você receber na sua oficina notebooks que chegam o cliente reclamando de que após algum tempo o notebook desliga. Esse problema pode ser causado por um problema nesse sistema de refrigeração, né? Ou de arrefecimento, né? Que se chama, e o processador pode não estar sendo refrigerado da maneira correta, né? Ou uma outra coisa que causa esse problema é a saída de ar de ventilação. Ela, com o tempo, dependendo do ambiente onde o notebook é usado, essa saída ela fica comprometida, porque às vezes tem muito pelo, muita poeira, muita sujeira no ambiente e acaba entupindo a saída de ar. O que vai acontecer? O sensor térmico ele vai ficar monitorando e caso ocorra um aumento de temperatura interna no notebook, o desligamento vai ocorrer. Então, para resolver esse problema, você teria que desmontar o equipamento, limpar essa saída de ar, tá? Para poder resolver esse problema. Então, aqui embaixo do sensor térmico, nós temos o fan con, o conector de fan. É o conector da ventoinha que vai fazer a refrigeração do processador. Tá? Aqui do lado direito do processador, nós temos um outro chip que é representado por essa numeração aqui embaixo, tá? SLG8SP5553V, é o Clock Generator, ou gerador de clock. Esse chip tem a função de gerar clock para o processador, para a memória RAM, para ponte norte, para ponte sul, ou seja, cada um desses chips vão receber um determinado clock para poder funcionar, tá, gente? Então, qualquer problema que ocorra no gerador de clock vai causar um problema na placa do notebook, né? Nós vamos ver lá na frente alguns problemas que ocorrem devido à solda fria, né? O famoso defeito de solda BGA. Mas nem tudo que ocorre no notebook é problema de solda BGA, tá, gente? Então, por isso que nós estamos aqui nesse treinamento, tá? Inicialmente, a gente está fazendo essa apresentação de todo o notebook através do diagrama em blocos, tá? Mas nós vamos ver nas outras aulas defeitos em cada um dos módulos separados, ou seja, nós vamos ver os defeitos e procedimentos de recuperação em fontes de alimentação externa, defeitos e procedimentos de recuperação de baterias, defeitos e procedimentos de recuperação na parte de tela de LCD, defeitos e procedimentos de recuperação na unidade ótica, tá? Defeitos e procedimentos de recuperação no teclado do notebook. Então, mas para a gente ter essa noção de defeito, ou de onde possa estar o defeito, você precisa entender o diagrama em blocos, tá? E se caso for definido que é um problema na placa eletrônica do notebook,
nós também vamos ter aulas específicas mostrando defeitos na placa eletrônica do notebook e como que você vai fazer para diagnosticar esses defeitos e reparar. Tá, gente? Então, nós temos nesse treinamento essas horas para a gente falar bastante. Então, nós vamos ter a parte prática do treinamento, tá? Então, eu sei que às vezes essa parte teórica pode ser um pouco cansativa, mas é importante que você entenda essa parte teórica, porque através dessa parte teórica você tem uma visão geral do notebook, aonde que você vai mexer de acordo com o sintoma que você, digamos assim, estiver recebendo o notebook, tá? Aqui do lado esquerdo, nós vemos aqui vários retângulos que são controlados pelo ponte norte, tá? Então nós temos aqui saída HDMI, saída de CRT, saída de LVDS, tá? Temos várias saídas aqui que inclusive você precisa entender para poder fazer o reparo do equipamento. Então, por exemplo, esse ponte norte, ele controla todas as saídas de vídeo. Aqui nós temos, por exemplo, uma saída HDMI, né? Então, nesse caso, você poderia ligar esse equipamento direto numa televisão, tá? E na entrada HDMI da televisão. Essa saída CRT aqui é a saída para vídeo analógico, tá? É a saída para vídeo analógico. Essa saída LVDS é a saída que vai mandar sinais para a tela de LCD, né? Então aqui sai o flat cable que vai se interligar à tela de LCD do seu notebook, tá? Problemas de imagem na tela de LCD do seu notebook podem ser provocados nesse flat, né? De tanto você abrir e fechar o notebook, chega uma hora que esse flat pode interromper ou ficar dando falhas na conexão elétrica desse flat cable, tá? Alguns flats têm como ser reparados, tá? Outros flats não têm como ser reparados, tá? Então tem alguns flats que dá para ser reparado e tem outros que não dá para ser reparado, tá? Então esse chipset ponte norte, ele controla essa parte de geração e controle de vídeo, tá? Inclusive nós vamos falar um pouco sobre isso, porque dependendo da placa que você tenha em mãos, né, ou dependendo do notebook que você tem em mãos, pode ser que tenha um chip dedicado ao processamento de vídeo, tá? Nesse nosso caso aqui, não. Nesse nosso caso aqui, o processamento de vídeo está integrado ao chipset ponte norte, tá? Mas vai ter caso em que você vai ter um processador de vídeo ligado ao ponte norte, tá? E vai ter casos também que vai haver uma conexão para uma placa de vídeo interna ao notebook, ou seja, existem notebooks, né, que possuem uma placa de vídeo, tá, dedicada para poder fazer a geração de vídeo, tá, gente? Então tem essas essas variedades, né, que você deve entender que existem nos notebooks. Aqui a gente está dando o exemplo de um diagrama em bloco de um notebook, tá? Por sinal, é um notebook da HP, tá? E que funciona dessa maneira. O processamento de vídeo vem integrado ao ponte norte, tá? Do lado direito do ponte norte, nós vemos que tem aqui um controle de memória DDR, tá? Ou seja, esse ponte norte, ele tanto faz a parte de controle de vídeo, de saídas de vídeo, como faz a parte de controle de memória RAM, tá? Então, pode ser que você tenha algum problema dando erro de memória no notebook e às vezes você troca a memória do notebook e continua dando problema de memória. Por quê? Porque provavelmente existe um problema no ponte norte, tá? Então nós até recomendamos que você tenha no seu laboratório, na sua oficina, memórias DDR modelo DDR1, DDR2 e DDR3. Por quê?
Porque vão chegar na sua oficina notebooks com esses 3 tipos de memórias, né? Ou memórias até mais com tecnologias mais novas do que essas, tá? Então é importante que você tenha, porque você botou uma memória que você sabe que está boa e continua dando erro de memória, aí você já vai se localizar num defeito que pode estar aqui no ponte norte, tá? Que defeito é esse? Pode ser um defeito interno ao chip ou pode ser um defeito proveniente de solda fria, tá? A gente vai falar um pouco mais na frente sobre esses defeitos, tá? O problema de solda fria nos contatos dos chips da placa-mãe é comum acontecer, tá? E por que ocorre bastante no ponte norte? Porque o ponte norte é o que gera vídeo e é o que gera o controle de memória, tá? Então, tanto o vídeo quanto o controle de memória faz com que o chip aqueça. E esse aquecimento pode provocar um problema de solda fria, tá? E contatos elétricos do chip podem se interromper com a placa-mãe. E isso vai provocar diversos defeitos que nós vamos estudar mais na frente, como o notebook não ligar, ou então ligar e só acender alguns LEDs, tá? E eles estão ligados ao ponte norte. Mas a gente não pode dizer ou generalizar e dizer que todo quanto é tipo de defeito que ocorre no notebook seja problema de solda BGA, tá, gente? Então, nós vamos ver mais na frente, em outras aulas, como medir determinados pontos de teste na placa-mãe e você identificar se o problema pode ser um problema de BGA, tá? E uma vez que você meça esses pontos de teste e exista esses sinais, aí sim você pode dizer, olha, tem todos os sinais que eu precisava encontrar, mas mesmo assim a placa não funciona. Então pode sim ser um problema de solda fria. Aí sim você deve partir e executar o procedimento de solda BGA, de retrabalho de solda BGA, ou levar numa empresa ou profissional que faça esse serviço, caso você não tenha as ferramentas adequadas, tá, gente? Porque esse retrabalho de solda BGA, você precisa ter as ferramentas, instrumentos e materiais adequados, tá? Você não deve fazer caso não tenha essas ferramentas. Por quê? Porque você vai estar colocando em risco a sua placa, ou seja, uma placa que provavelmente daria para ser reparada se o procedimento correto for executado. Uma vez que você utilize ferramentas e materiais inadequados, você pode comprometer esse retrabalho, tá? O que inviabiliza o reparo da placa, e a placa ela é condenada porque ela foi manuseada de maneira errada com materiais e ferramentas inadequadas, tá? Então você só deve partir para fazer esse retrabalho se realmente você estiver preparado para fazer isso, tá? Nesse retângulo de baixo, nós vemos o ICH, que é também chamado de ponte sul, tá? Então, gente, dá uma verificada no ponte sul e verifica que ele está ligado diretamente ao ponte norte, tá? E tem vários periféricos ligados a ele, tá? Então, nesse retângulo de baixo, nós vemos aqui o ICH ou ponte sul. Esse ponte sul, ele está ligado através de conexões com o ponte norte, né? Mas você pode notar que dele partem várias ligações para vários periféricos, tá, gente? Então, você poderia até dizer assim, poxa, então o ponte sul ele trabalha mais do que o ponte norte, né? Em termos assim de quantidade, até né, gente? Porque olha só, você vê que o ponte norte aqui em cima, ele controla a memória RAM e controla os dispositivos de saída de vídeo, tá? Então daí você tira qualquer problema na parte de vídeo, pode estar ligado ao ponte norte, tá? Qualquer problema à memória pode estar ligado ao ponte norte. E o ponte sul faz o controle
de todos os outros I/Os, né? I/Os que a gente chama é a abreviação de Input Output, tá? Input Output significa entradas e saídas, tá? Então, entradas e saídas do notebook pode ser as conexões de porta USB, tá? Para você ligar diversos dispositivos, tá? Ligar câmera, ligar a impressora ou qualquer dispositivo USB, você vai ligar através das portas USBs. Aqui nós temos também uma conexão de áudio, né? Nós temos aqui um controlador de áudio, tá? Que faz o controle, a saída tem aqui onde você liga o fone de ouvido, ou você liga uma saída de som para ligar numa caixa amplificada, tá? Então nós temos diversas saídas aqui, gente, que vai variar de acordo com o notebook, né? Nós temos aqui a saída SATA, né? Você vai ligar o seu o HD SATA aqui nessa conexão, tá? Aqui embaixo nós temos uma outra, tá? Uma outra saída SATA e aqui uma saída eSATA, né? Que é uma conexão externa que você poderia fazer também através dessa saída. Temos aqui do lado esquerdo, tá? Uma outra saída que vai controlar diversos outros periféricos. Nós temos aqui, ó, do lado bem esquerdo, nós temos o Realtek 811, que é um chip controlador de rede, né? E saída RJ45, ou seja, rede cabeada. Aqui nós temos os mini cards, né, que você poderia também conectar aqui, né? Cartões de memória, né, que você poderia colocar aqui também, diversos tipos de cartões de memória que você poderá conectar nesse notebook. E aqui na parte de baixo nós temos um outro chip que a gente chama também de Super I/O, né? Esse Super I/O, ele auxilia, é um chip que auxilia o Ponte Sul no controle de alguns periféricos assíncronos, né? Como o teclado, tá? Aqui nós temos, ó, keyboard, né? Aqui o touchpad, né? E as teclas de confirmação do mouse. E aqui nós temos a SPI ROM, que é a BIOS, né? Onde está a BIOS desse notebook, tá? Então esse notebook nós temos também entrada para touchscreen, tá? Então nós temos aqui uma conexão para touchscreen. Aqui tem a DC-DC interface, que são as fontes de alimentação. Aqui o Power On, tá? E aqui e a conexão, aqui o painel de controle, tá? Então, gente, é muito importante que você entenda, como técnico de manutenção, olhar para esse diagrama em blocos e você entender o funcionamento do notebook. Aqui nesse outro exemplo aqui que nós vamos mostrar, é um outro diagrama em blocos também. Agora preste atenção, aqui nesse diagrama anterior, eu tinha o ponte norte e tinha o ponte sul. Agora, olha aqui uma coisa que vocês devem observar. Nesse outro modelo aqui de notebook, tá? Nós não temos ponte norte e ponte sul. Por quê, hein? Por que nós não temos? Nós temos esse chip aqui de cima, que é o processador, né? Agora notem o seguinte, gente. Notem que o próprio processador, ele já controla diretamente a memória RAM. Tá? Então hoje você vai encontrar vários notebooks assim, ó, o próprio processador, tá? Que usa esse socket aqui, ó, PGA 989, tá? Ele já vai controlar diretamente os módulos de memória DDR3, tá? E aqui, ó, tem uma saída PCI Express, tá? Que vai controlar a NVIDIA, tá? Ou seja,
isso aqui está parecendo uma placa de vídeo interna que tenha esse notebook. Tá? Então tem um controlador NVIDIA aqui, e esse controlador NVIDIA também está sendo controlado diretamente pelo processador. Tá? Então esse tipo de chip aqui, de notebook, gente, ele não tem os dois chips, ponte norte e ponte sul. Tá? Funções de ponte norte já estão integradas a esse processador aqui. Tá? Então quando você abrir um notebook e você só vê lá um chipão e você vai procurar ponte norte e ponte sul, de repente você não vai achar. Por quê? Porque o próprio processador já controla diretamente a saída de vídeo e a memória. Tá? Então vai acontecer isso também. Agora, note que aqui nesse controle de vídeo, você tem aqui alguns controles de memória VRAM, né? Aqui saída HDMI, aqui saída CRT. A saída CRT aqui, ó, note que vem que a gente chama até de saída analógica, né? Sai até aqui do próprio desse chip aqui de baixo aqui, ó, saída CRT e a saída LCD, tá? Então você vê que existe aqui já uma diferença, tá? No controle de vídeo dessa placa-mãe, tá? Esse ponte sul aqui, que a gente poderia dizer, o chip principal, faz o controle de todos os outros periféricos que tem nessa placa-mãe, tá? Temos aqui o Super I/O, que auxilia esse chip no controle de touchpad, teclado e BIOS, né? E faz o controle aqui das portas USBs, tá? Tem aqui também o leitor biométrico, né? Que é o fingerprint, né? Para você, naqueles notebooks que você bota lá o dedão para poder acessar o notebook, tá? Então são todos controlados por esse chipão aqui. E aqui é a saída de áudio, onde você vai ligar o fone de ouvido, e aqui as saídas SATAs, onde você vai ligar o HD e o DVD-ROM. Tá? Nesse caso aqui, ó, note que, pelo que eu estou vendo aqui, ela tem dual BIOS. Tem uma BIOS aqui, ó, e tem uma outra aqui. Tá? Então algumas placas-mãe possuem esse sistema, porque caso dê problema numa das BIOS, elas conseguem digamos assim, continuar funcionando e se autoajustar. Tá? Então é importante você entender como que funciona. Aqui na parte de cima nós não falamos, mas tem o gerador de clock, que é o que vai gerar clock para toda a placa-mãe. E aqui o ventiladorzinho também, que vai fazer a refrigeração interna. Aqui do lado esquerdo nós temos acelerômetro. Esse acelerômetro é o que verifica a posição. Esse notebook, se eu não me engano, é aquele notebook da HP que ele gira a tela, né? O TX2000, tá? Agora notem, gente, notem só um detalhe. Olha o fabricante, Compal Electronics, ou seja, é um notebook da HP, mas o que acontece? A fabricante da placa é a Compal, tá? Então você vai encontrar muito isso. Então às vezes você vai procurar um diagrama eletrônico, diagrama eletrônico, esquema eletrônico do HP. Às vezes você não acha, por quê? Porque na verdade a placa que está dentro de um notebook da HP não é da HP, é da Compal. Tá? Então você pode procurar de repente como diagrama eletrônico Compal. Provavelmente você vai achar muitos esquemas de notebooks aí no mercado. Ok? Então aqui vamos passar para um outro diagrama. Olha, nós temos um outro diagrama de notebook, também parecido com esse que nós vimos agora. O processador é um Intel, tá? Ele já controla também a memória diretamente, tá? E também já faz o controle. Tem aqui um chip de controle de vídeo, né? Processador de vídeo,
E aqui nós temos as saídas HDMI, CRT e LVDS, né? Que são as saídas de vídeo. Esse chip de baixo, a gente poderia dizer que seria o Ponte Sul, só que não é o Ponte Sul, né? Mas é um chipão que tem, só vai ter um chipão, e faz o controle do HD, do DVD, tá? Das saídas de rede. Inclusive, você tem que tomar cuidado, porque um dos primeiros sintomas de problema de solda fria na placa é quando a rede wireless ela começa a sumir, né? Ora aparece, ora não aparece. Já é um primeiro sintoma de solda fria, tá? Na placa mãe, tá? Então você precisa tomar cuidado com isso, porque nos notebooks que chegam na sua oficina com esse tipo de sintoma, você já pode desconfiar que seja um problema que possa ser de solda fria, tá? Nem sempre, tá? Mas a rede está sumindo, você já trocou a plaquinha de rede e continua sumindo, ora aparece, ora não aparece, então já pode partir para um diagnóstico de solda fria, ou seja, problema na solda BGA, tá? Mas isso a gente vai explorar mais na frente, tá? Esse chip aqui também controla esse chip aqui, ó, KBC3926QF, que também é um Super I/O e que vai controlar diversos periféricos, ó, keyboard, memória BIOS, ventilador, tá? Cada sigla dessa aqui tem um significado, tá, gente? Depois a gente pode aprofundar nos significados, né? Ou também chamado de short names de cada diagrama, tá? Para que você venha entender. Cada sigla dessa, né, o conjunto de letras, tem um significado específico e depois a gente pode fazer aí um glossário aí de short names para que você possa saber o que significa cada uma dessas siglas, tá? Aqui, importante notar nessa placa, nesse diagrama em bloco, gente, que é fabricado pela Quanta, ó, já é outro fabricante. A gente estava, as duas placas anteriores, os dois diagramas anteriores, eram da Compal, tá? Aqui já é um outro fabricante, ó, Quanta Computer, é um outro fabricante, tá? Que não tem nada a ver com a Compal, tá? Mas que também fabrica placas para HP e para outros fabricantes também. Então, você tem que ter sempre essa noção de que hoje o fabricante do notebook não necessariamente será o fabricante da placa eletrônica, tá? Talvez seja por isso que você não tenha encontrado muitos diagramas no mercado aí na internet, porque você está procurando com o nome errado, tá? Então procure pesquisar pelo nome do fabricante da placa. Então nós temos aí a Quanta Computer, tem a Compal, tem a Clevo, tá? E tem mais umas 3 ou 4 fabricantes de placas mãe de notebooks que alimenta todas essas fábricas que tem por aí no mundo aí, tá? Então, e se você dominar isso daí, tá? Você conhecer bem um determinado diagrama em blocos, você fica apto a consertar uma infinidade de modelos de notebook, tá? Mas o que é importante notar nesse diagrama aqui é que do lado esquerdo nós temos um diagrama de tensões, tá? Então nós temos aí várias tensões. Essa primeira aqui de cima, gente, é mais 3 e mais 5 volts. Essas duas tensões a gente vai ver nas aulas mais na frente sobre o funcionamento da placa-mãe. Essas duas tensões aí, a gente chama ela de tensões de standby, tá? Ou também de fonte principal. Por quê? Essas duas tensões elas devem existir no notebook, na placa do notebook, com ou o notebook ligado. Ou seja, se o notebook estiver ligado na fonte e essa fonte estiver ligado na tomada, ou então se o notebook até estiver desligado da fonte, mas se a bateria estiver carregada,
essas duas tensões vão existir na placa-mãe, estando o notebook ou não ligado, tá? Então a gente chama elas de tensões de stand-by também, tá? E uma das maneiras da gente identificar se o defeito pode ser solda fria ou não é analisando primeiramente essas duas tensões. Então uma coisa que eu faço é, quando eu vou fazer um diagnóstico em placa-mãe, é medir essas duas tensões, tá? Eu tiro a memória, tiro o processador da placa e eu ligo a fonte do notebook, tá? Mesmo sem eu apertar o botão de liga e desliga, e mesmo sem estar com processador e sem estar com memória, essas duas tensões devem existir. Se não existir, é porque tem alguma coisa grave na placa. A placa pode estar com algum componente queimado na entrada, tá? Ou pode ter algum componente em curto, tá? Por quê? Porque solda fria normalmente não provoca esse problema, essa falta dessas duas tensões. Então, quando eu estou com um notebook que está acendendo todos os LEDs e não está dando vídeo, por exemplo, tá? Uma das primeiras coisas que eu faço é medir essas tensões. Se tiver 5 e se tiver 3, tá? Eu posso diagnosticar um problema de solda fria e mandar a placa para o retrabalho em BGA. Agora, se eu não encontrar essas duas tensões, provavelmente o problema não é solda BGA, ou também não é solda BGA, ou seja, pode ter dois problemas na placa, tá? Então você tem que tomar muito cuidado antes de fazer um retrabalho de solda BGA, porque se essas duas tensões não existirem, tá? De repente o seu retrabalho de solda BGA vai ser em vão, porque mesmo que haja o problema da solda BGA, essas duas tensões de 5 e 3,3 ou 3, tá? Que depende de placa para placa, em algumas placas é 3,3, em outras placas é 3, tá? Mas essas duas tensões são chamadas de tensões primárias, junto com a tensão de 19 volts que entra no notebook, né? 19 porque a maioria entra 19, tá, gente? Mas no caso da HP, por exemplo, não é 19, é 18,5. No caso dos notebooks da Sony, não é 19, é 19,5. Então eu estou generalizando, tá? Então as tensões primárias do notebook que deve existir, estando ele ligado no Power On ou não, são as tensões de 5, 3 ou 3,3 e a tensão de 19 volts, que é a tensão que entra da fonte externa, tá? Então são chamadas de tensões primárias, tá? As tensões primárias devem existir sem o processador e sem as memórias conectadas no notebook, na placa, tá? Então é uma forma de você fazer um primeiro diagnóstico de defeito de placa. Essas outras tensões mais abaixo, que é a tensão de 1,05, tensão de 1,8, tá? Que podem ser tensões de alimentação de memória RAM. Embaixo, CPU Core é a tensão que vai alimentar o núcleo do processador, tá? Junto com embaixo, VGA Core, né? É a tensão que vai alimentar o núcleo do processador de vídeo, tá? Mais 1,5 volts e mais 1,05 volts, uma VGA Core e Charger são as outras tensões que nós chamamos de tensões secundárias, né? Que vão existir após o notebook ser ligado, né? Muito embora a tensão de Charger, né, de carga da bateria, também exista antes de você ligar o notebook no botão de Power On, tá? Por quê? Porque mesmo se o notebook tiver tudo legal e mesmo ele desligado, ele vai carregar a bateria, tá? Normalmente. Então a tensão de Charger também poderia ser considerada uma tensão primária. As outras tensões são chamadas de tensões secundárias e só vão existir após você ligar o notebook no botão de Power On, tá?
Então você tem que tomar cuidado que nem todas as tensões vão existir antes de você ligar o botão de Power On, tá? Normalmente somente as primárias existem. E para que as tensões secundárias existam ou apareçam, é preciso que as memórias e o processador estejam colocados na placa, tá, gente? Então, isso aí são detalhes que você precisa entender na hora de fazer a análise de defeito. Uma outra coisa que é importante notar nesse diagrama em bloco, gente, é essa parte aqui da direita, esse retângulo vertical aqui à direita, aqui embaixo, tá? Esse retângulo aqui, ele está nos mostrando as camadas que existem numa placa eletrônica de notebook. Então, muito embora você olhe uma placa, você consiga ver a camada superior e a camada inferior, tá? Mas uma placa de notebook, ela possui várias camadas. Então aqui, ó, nós temos a camada top, que você consegue ver pela parte de cima. Nós vemos a camada boot, que nós conseguimos ver olhando pela parte de baixo, tá? Mas nós temos essas camadas internas aqui, ó. Nós temos a camada de GND, que é essa segunda embaixo da top. Nós temos a camada IN1, tá? E IN2, que são camadas de sinais elétricos que se interligam um chip com o outro, ou chips de um lado da placa com o outro lado da placa, tá? E temos a camada de VCC, que é a camada de alimentação. Então, por isso que nós precisamos dizer para você o seguinte: na hora de fazer um retrabalho de solda BGA, muita gente aí, tá, no mercado, e eu já vi também pessoas postando vídeo na internet sobre esse retrabalho, pegando uma placa e jogando um secador de cabelo, jogando uma pistola de insufilme, ou qualquer outro procedimento de aquecimento, usando qualquer procedimento de aquecimento sem nenhum critério, sem nenhum controle de temperatura. O que isso vai ocasionar, gente? Imagina o seguinte: uma placa eletrônica de um notebook, ela possui 5, ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas, tá? 6 camadas de trilhas essa placa possui. Essa placa, ela está numa temperatura de 25 graus em média. Vamos imaginar isso, tá? E o ideal, gente, você fazendo esse treinamento, é que você tenha uma placa na mão, tá? Além do esquema eletrônico, seria interessante você ter o esquema na mão, tá? Então, esses esquemas que a gente está mostrando aqui, a gente vai mandar para vocês, que vão ser objeto do nosso estudo, tá? Então a gente vai estudar esses esquemas paralelo aos procedimentos práticos que nós vamos mostrar de manutenção de notebooks, tá? Então é importante que você também tenha placas de notebooks na mão para você entender os exemplos que nós vamos dar. Você não precisa necessariamente ter essas placas que nós vamos estar estudando o esquema, tá? Mas diversos exemplos vai ser importante você olhar, você tá com a sua placa na sua mão aí, por quê? Porque vai fazer a diferença de você entender os exercícios que vão ser propostos, tá? Então imagina que essa placa que está na sua mão aí, ela tenha 6 camadas internas de trilhas, interligando componentes, interligando um lado da placa com o outro, tá? Ela está numa temperatura de 25 graus Celsius, tá? Aí você pega uma pistola de insufilme, que joga uma temperatura média de 300 graus, e você vai jogar em cima do chip BGA Ponte Norte, né? Que é o que o pessoal aí na internet mostra fazendo. Aí você vai jogar uma temperatura de 300 graus em cima desse chip. Só que a sua placa, ela está com uma temperatura de 25 graus, tá? E na hora que você joga essa temperatura de 300 graus, gente,
pode ocorrer um efeito que a gente chama de choque térmico. Esse choque térmico pode provocar um empenamento da placa. Tá? A placa ela pode empenar devido à aplicação assim instantânea de uma determinada temperatura. Tá? Então, todo retrabalho que for feito em placa, que for ter aquecimento de alguma natureza, a placa ela precisa antes ser pré-aquecida, gente, tá? Então, por isso que a gente fala que muita gente faz da maneira errada. Então, você não deve expor a placa a uma temperatura de 200, de 300 graus, sem antes pré-aquecer toda a placa eletrônica. Então, nós vamos mostrar também um procedimento de como que você constrói uma estufa para executar o pré-aquecimento, tá? E a desumidificação de placas eletrônicas, tá? Então, nós vamos mostrar esse procedimento, porque é claro que alguns de vocês aí já têm aí na sua oficina um forno elétrico, né? Que você usa para poder secar placas que você lavou, ou que passou, ou então para pré-aquecer placas que vão entrar em retrabalho, tá? Mas muitos de vocês aí estão fazendo esse treinamento, né? Estão começando agora, tá? Então eu queria até pedir a paciência de quem já tem um conhecimento, né? De diagrama de blocos, tá? Por quê? Porque tem gente que não conhece, então a gente precisa falar, tá, gente? Então, caso você já seja macaco velho nessa área, já tenha bastante experiência nessa parte de diagrama, você bypassa essa aula, né? Vai ter aulas mais aprofundadas, tá? Mas pedir a sua paciência para que você, que tem gente participando desse treinamento, que está vendo um diagrama em blocos agora, primeira vez, tá? Então a gente precisa dar esses detalhes, tá? E eu peço também o seguinte, mesmo você que já tenha experiência ou você que não tenha experiência, tudo aquilo que a gente está falando, gente, a respeito dessa aula de diagrama em blocos, anota, tá? Mas anota, descreve a dúvida que você tenha, tá? Bota num papel, depois manda um e-mail para a gente, ou então você vai ter oportunidade, a gente vai ter eventos ao vivo, né? E você vai poder perguntar, mas o melhor mesmo é você anotar, me mandar um e-mail com as dúvidas que você tem, tá? Tipo assim, ó, eu não entendi essa aula, ou não entendi a função dessa área, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, tá? Por quê? Através desse feedback que você vai nos dar, tá? De repente a sua dúvida é a dúvida de outros, tá? E de repente tem gente que tem vergonha de perguntar. Então, gente, não deixe passar. Você está fazendo um investimento e a nossa intenção é que você tenha o retorno desse investimento o mais rápido que você puder. O quanto antes você tenha retorno. Porque nós sabemos que dá para você ter retorno, mas se você aplicar, tá, os procedimentos corretamente, tá? Então, não fica assistindo qualquer vídeo na internet e colocando em prática. Procure verificar a veracidade daquilo que você está vendo, tá? Tem muito vídeo na internet que te leva ao erro, tá? Então, ou então, se tiver dúvida num procedimento que você viu, manda um e-mail para mim dizendo: ô Marcos, eu vi esse vídeo aqui, que você acha? Você acha que esse vídeo está correto? A gente pode seguir esse exemplo, tá, gente? Porque aí eu vou dar uma olhada no vídeo e se for um vídeo legal, que de repente te dá uma boa dica, eu falo, não, pode fazer, porque a gente também faz dessa maneira, né? Mas evita fazer qualquer coisa de cara, porque você pode danificar a sua placa. De repente era uma placa que dava para ser reparada, e devido a um procedimento errado que você fez, você vai perder essa placa, tá? Então, gente, procurem perguntar antes, tá, gente? Então, esse retângulo vertical aqui à direita nos mostra essas camadas.
Agora imagina você jogando uma temperatura de 300 graus numa placa que está a 25 graus e ela empenando. Na hora que ela empena, ela estoura as trilhas internas, tá, gente? Então, aí é que mora o perigo. Por isso que a gente pede para você fazer o procedimento correto. Ao empenar a placa, essas trilhas internas, elas podem se romper, aí você perdeu a placa, porque rompeu a trilha interna, não tem como você reparar. Quando ocorre o rompimento de trilhas superiores na camada superior ou na camada inferior, e você consegue ver qual é a trilha que interrompeu, você pode fazer um retrabalho de wire up, ou seja, você pode pegar um fiozinho fino e fazer esse retrabalho, tá? A gente vai mostrar depois como fazer esse retrabalho, tá? E tem que ser também feito com muito critério, porque para fazer isso você precisa ter um ferro de ponta fina, né? Você precisa ter habilidades com ferro de solda, tá? Então a gente está vendo aqui procedimentos de retrabalho em solda em notebook, gente, de uma maneira geral, mas vai ser importante você ter as ferramentas adequadas, tá? Então você pode começar fazer manutenção de notebook, como nós já falamos, com um multímetro e uma chave Phillips. Mas vai ter defeitos que você, por exemplo, para fazer um reparo na placa, você vai ter que ter as ferramentas adequadas. Senão, é melhor até que não faça, porque se você pegar qualquer ferro de solda e meter na sua placa de notebook, você pode sim danificar a sua placa com esse ferro que você vai estar usando, tá? Então, é importante você, antes de você fazer o procedimento, você verificar o que nós estamos sugerindo que você faça, tá? Então, vamos ver aqui um outro... Aqui nós temos um outro diagrama em blocos, tá? Se eu não me engano, esse diagrama aqui é até do DV6000, tá? Não lembro assim agora, mas olha aqui de novo, ó. A mesma coisa, ó. Um retângulo à esquerda em cima, tá? Tá mostrando, gente, que essa placa aí, ao invés de 6 camadas, como a gente viu no exemplo anterior, olha quantas camadas essa placa tem, ó. A camada top, a camada GND, que é terra, a camada IN1, IN2, VCC, e tem a IN3, e tem a outra GND, e tem a camada inferior. Então essa placa aí, gente, ela tem 6 camadas de trilhas, tá? Então não se engane, porque realmente existe isso, tá? Então, ao contrário do que muitos poderiam pensar, que você só tem a camada de trilhas superior e a camada de trilhas inferior, essa placa aí possui 8 camadas de trilhas, e qualquer empenamento, até o fato dessa placa cair no chão, gente, você já pode perder essa placa. Imagina que essa placa ela caia de quina no chão. Na hora que ela cai de quina no chão, tá? O que pode ocasionar? O empenamento momentâneo dela. Só nesse empenamento momentâneo já pode rebentar uma dezena de trilhas, tá? Então a placa ela é muito sensível, tá, gente? Então você que está começando a trabalhar agora com manutenção de notebook, você precisa tomar muito cuidado. Não estou botando medo, tá, gente? Então a gente está aqui no treinamento justamente para dizer o que você pode fazer e o que não pode, tá? Então não estou botando medo, mas eu estou falando que você precisa tomar cuidados ao manusear a placa, né? Então a gente até recomenda que, se você puder, você adquira um notebook queimado ou com defeito, que você comprou por um preço bem acessível, né? E você treinar toda essa parte de desmontagem que a gente vai mostrar ainda, tá? A gente está aqui nesse diagrama em bloco para você ter uma visão geral do notebook, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai falar da desmontagem, do diagnóstico do defeito em si, tá? Mas para isso você precisa entender como que o notebook é dividido, tá? Cada parte do notebook tem uma função específica. E cada parte específica pode gerar um determinado defeito, tá? Então a gente está mostrando isso
Por quê? Para você já ter uma ideia, assim, uma ideia macro de como que o notebook funciona, e a partir do momento em que o cliente te fala qual é o problema, qual é o sintoma do defeito, você já tem uma ideia da onde que esteja o problema. Você está vendo aqui, tá? Caso até você não entenda essa parte, gente, você até manda um e-mail para a gente. Olha, professor, eu estou com um notebook que está com esse defeito. Quem é o bloco responsável em executar essa função? Aí a gente vai falar para você. Mas isso serve até como exercício para você começar a imaginar qual a função de cada um desses retângulos que estão aqui nesse diagrama em blocos, tá? Porque se você conhecer a função, você já liga ao sintoma que ele pode vir a apresentar, tá? Então você sabe, por exemplo, qual é a função do HD, por exemplo. O HD é onde estão instalados os programas, né? Tanto o sistema operacional como os sistemas aplicativos que vão fazer o notebook funcionar e executar as diversas tarefas que você quer que ele execute, tá? Aí você tem o seguinte sintoma. Você liga o notebook aparece aquela tela inicial, tá? Mas na hora que vai começar a carregar o sistema, o Windows, por exemplo, né? Porque aqui a gente está falando genericamente, então a gente não vai se prender a um determinado sistema operacional, mas, por exemplo, na tela que deveria começar a carregar o sistema operacional, simplesmente dá lá um erro, tá? Então, às vezes o próprio notebook dá uma mensagem de erro, tá, gente? Normalmente em inglês. É importante que você também comece a se acostumar com essas frases, né? Ou com essas mensagens de erro, normalmente são em inglês, tá? Alguns são até traduzidos, tá? De alguns notebooks nacionais, normalmente pode ser que seja traduzido, mas normalmente é em inglês. Então, de acordo com o sintoma, não está carregando o sistema. Pode ser um problema no HD, tá? Então o ideal é que você tenha também na sua oficina HDs de teste. Não precisa ser HD de 500 GB, de 320. De repente um HD de 120, né? SATA e outro IDE, né? Porque se você disser que você faz manutenção, vão aparecer na sua oficina tanto notebooks com HD SATA, né, que são os mais novos, como HD IDE também, tá? Vai aparecer notebooks aí jurássicos aí, tá? E é importante que você dê um atendimento ao cliente, tá, gente? Porque se o cliente chega na sua oficina e só porque o notebook é velho ou é antigo, você já de cara você diz pro cara que você não mexe, tá? Você tá afugentando o cliente, tá? Esse mesmo cliente, ele pode te trazer vários outros clientes, tá? Então procure dar um atendimento, digamos assim, equilibrado a todos os clientes, tá? Sem fazer diferenciação de atendimento, tá? É lógico que você pode, até na hora do preço, você verificar se o cliente vai ter condições ou não de pagar aquilo que você vai cobrar. Tá? Mas em termos de atendimento assim inicial, é muito importante que você atenda de maneira equilibrada, né? Vai ter cliente que já vai chegar e vai ter um certo entendimento. Vai chegar cliente que ganhou um notebook antigo de alguém e vai levar na sua oficina para ver se tem jeito, né? Então esse cliente precisa ser bem tratado também, porque se ele for bem tratado, ele vai trazer outros clientes, tá? Então, nesse diagrama em blocos aqui, gente, a gente já vê o seguinte, ó. Esse retângulo lá de cima também é do processador, né? Do lado nós temos o sensor térmico, né? Vemos aqui o gerador de clock, né? Nesse modelo aqui está saindo linhas tracejadas para onde ele manda os clocks, tá? Você deve entender que no caso do processador, é o que recebe o maior clock, né? Os outros clocks são menores, até porque haja uma sincronização de dados, né?
E é lógico, quem controla tudo isso é o processador. Esse retângulo aqui central, abaixo do processador, é o retângulo do ponte norte, né? Tá escrito aqui North Bridge, né? Ou GMCH. Por que GMCH? Porque ele é o controlador de memória RAM, que está aqui à esquerda, e ele é o controlador também do vídeo, que está aqui na direita, né? As saídas de controle de vídeo, tá? Agora note que nesse modelo de notebook aqui, nós temos aqui um processador de vídeo da NVIDIA. Ou seja, nós vamos ver 3 chips grandes na placa, além do processador, né? Com o processador 4, né? Nós vamos ver o processador, o ponte norte, o ponte sul, e nós vemos aqui um controlador da NVIDIA, que vai ser o processador de vídeo, tá? Então, é importante, gente, você notar também como que você vai saber se esse ponte norte aqui tem ou não o gerenciador ou processador de vídeo integrado interno a ele, né? Por quê? Porque aqui no diagrama em blocos, eu sei que ele não tem, porque eu estou vendo esse outro controlador aqui da NVIDIA. Então eu sei que nesse caso desse notebook, quem controla o vídeo é esse chip aqui da NVIDIA, que está conectado ao ponte norte através de um barramento PCI Express, tá? Então o que acontece? De alta velocidade, né? 16x alta velocidade. Como que eu vou saber se esse ponte norte tem ou não esse gerenciador de vídeo integrado? Aí, gente, entra em cena um outro documento que a gente não falou ainda, tá? Nesse treinamento, mas que alguns já ouviram falar nos outros treinamentos de eletrônica, né, que nós damos, que é o datasheet. O que é o datasheet, gente? O datasheet são, se você for traduzir, significa folha de dados, né? E essa folha de dados é um documento que o fabricante do chip disponibiliza na internet com informações daquele chip. Então começa a ficar uma coisa fácil de você entender, tá, gente? Mesmo que você não consiga o diagrama eletrônico de um determinado notebook, mas você consegue os datasheets, tá? Se eu quiser o datasheet desse circuito integrado ponte norte aqui, por exemplo, é só eu digitar lá na internet. Existem alguns sites que eu vou dar para vocês que são sites específicos de datasheet, tá? Mas existem casos que você às vezes não acha, mas você pode também pesquisar diretamente no Google, tá? Lá naquela parte de pesquisa do Google, você pode digitar assim, datasheet, aí você vai digitar esse número aqui, ó, 945PM, tá? Ou então você vê qual é o fabricante desse ponte norte. Pelo que eu estou vendo aqui, é da Intel. Então você pode digitar assim, datasheet Intel 945, tá? Provavelmente o Google vai te levar para dentro de um site de datasheet, quando não para dentro do próprio site da Intel, tá? Porque seria um dos lugares que você deveria procurar primeiro. Você pode entrar lá no site da Intel, tá? E você digita assim, North Bridge 945PM, tá? Dentro do próprio site da Intel, da NVIDIA, da ATI, da AMD, da CIS, da VIA. Por que eu estou falando esses fabricantes, gente? Porque esses fabricantes são desenvolvedores de chips, de chipset para notebooks e para desktop também, tá? Inclusive alguns chipsets de desktop são usados também em placas de notebook, tá? Então já até perguntaram, mas esse treinamento serve também para consertar desktop? Bom, o nosso treinamento aqui, gente, ele é focado para notebook, tá? Mas todo o conhecimento que a gente está mostrando aqui,
você pode aplicar em placas de desktop também, tá? Ou em qualquer outra placa microprocessada, tá? A verdade é essa. A gente está falando aqui de notebook, mas se você for analisar, existe hoje no mercado N equipamentos que são microprocessados. E esses equipamentos você pode utilizar todo o conhecimento que a gente está transmitindo aqui, você pode utilizar para reparar esses outros equipamentos também, tá? Então é importante, gente, que você tenha também no seu computador, guardado numa pasta, os datasheets dos equipamentos que você vier a consertar, tá? É lógico que nem todo notebook você vai desmontar ou tirar a placa para poder mexer, porque às vezes o problema é resolvido sem que precise desmontar o notebook. Às vezes é um problema de troca de HD, às vezes é troca de memória, às vezes é a troca do teclado, às vezes é a troca da bateria, da tela de LCD, tá? Então, nesses casos, você de repente não vai ter nem acesso à placa do notebook, mas naqueles casos em que você vai ter que desmontar, tirar a placa para poder trocar uma pasta térmica, fazer uma limpeza interna, tá? Seria importante você fazer um levantamento de todos os chips que tem na placa-mãe, tá? Fazer um levantamento de todos os chips e fazer a busca do datasheet de cada um, tá? Nós já temos um banco de datasheet, depois a gente pode disponibilizar também para alguns de vocês baixarem, mas eu recomendo, gente, para o seu próprio bem, para o seu próprio estudo, tá? Que você se acostume a pesquisar isso, porque nem sempre a gente vai estar disponível, ou nem sempre eu vou ter já esse datasheet. E outra coisa, todo dia são desenvolvidos chips diferentes para os notebooks que estão vindo atualmente no mercado, tá? Então o que acontece? Vai ter muitos datasheets que eu também não tenho, tá? Então é bom que você aprenda a pesquisar, tá? E a não depender muito da gente, tá? É lógico que se você, havendo necessidade, você de repente tendo uma certa urgência, e uma vez que você já tenha pesquisado, já tenha postado lá no fórum de discussão e ninguém conseguiu te ajudar, você pode realmente nos solicitar e a gente manda para você, tá? A gente está vendo a possibilidade de construir um banco de datasheets com acesso privado, somente para quem faz o treinamento, tá? Mas estamos aguardando aí a posição de alguns servidores quanto a isso, ok? Mas a gente pode conversar sobre isso depois. Então, esse diagrama em blocos aqui, nós temos esse ponte norte e temos embaixo também o ponte sul, tá? Note, gente, que na placa o ponte sul sempre fica mais distante do processador do que o ponte norte. O ponte norte sempre fica mais próximo, tá? Então, até para você descobrir numa placa quem é ponte norte, quem é ponte sul, você pode usar essa dica, né? O ponte norte vai estar sempre mais próximo do processador do que o ponte sul, tá? Então vemos aqui embaixo o ponte sul também controlando uma determinada quantidade de periféricos, ó. Saída SATA, HDD, parece que tem até duas saídas aqui, né? O Pitium por 17 polegadas somente, por exemplo, esse notebook de 17 polegadas que usa essa placa aqui, ele tem uma segunda saída para HD aqui, então provavelmente você poderia colocar 2 HDs nesse notebook, tá? Temos aqui uma saída PATA, que é para o CD-ROM. Aqui embaixo nós temos o Super I/O, né? Que é o chip que auxilia o ponte sul, tá? A controlar diversos periféricos, ó, teclado, infrared. Esse notebook ele tem controle infrared, significa CIR, tá? Control Infrared. Esse notebook você tem, ele vem também com a possibilidade de você usar o controle remoto, né? Aí esse controle aqui, CIR, sensor capacitivo,
tá? Ali na parte de cima, você passa o dedo ali e você pode, ele tem um painel sensível ali. Aqui o ventilador de refrigeração do processador. Aqui a memória ROM, que é uma memória flash, né? Aqui nós temos outras saídas aqui, temos outros controladores, ó, controlador de som, controlador de microfone, controlador de saída de modem, fax modem RJ11, saída de rede RJ45, cartões SIM card, tá? Temos diversos outros tipos de cartões de memória que esse notebook consegue agregar aqui. Aqui nós temos as saídas USB, né? Porta de saída USB, porta Bluetooth e porta a câmera, né? A câmera também é ligada aqui numa das portas USB. E aqui o mini PCI card, né? Que você também pode conectar outros periféricos aí. Tá, gente? Então isso aqui é mais um diagrama em blocos. Repito, tá, gente? As dúvidas que vocês tiverem em cada um desses diagrama em bloco, seria importante você anotar aí e você mandar um e-mail ou então no evento online, a gente ao vivo, você tira, né? Mas se puder mandar por e-mail, eu prefiro, porque aí dá para atender a todos. No evento ao vivo, nem sempre dá para... Às vezes as perguntas passam muito rápido, dependendo da quantidade de pessoas, né? E talvez não dê para responder todas as perguntas. Ok? Então vamos ver outro diagrama em bloco.